Olá, meus amigos. Hoje a gente vai começar uma série sobre um subtítulo que é encontrado na obra do Reale, que é o Marxismo depois de Karl Marx. Eu tenho vários vídeos aqui sobre marxismo, um mais especificando as ideias do Marx e do Engels, então vocês podem assistir, esse já está aí disponível. Mas vou começar agora essa série de vídeos curtos falando sobre os pensadores marxistas depois do Karl Marx, para que você possa entender como foi o decurso, né, do pensamento tão, digamos assim, dialético materialista desse sujeito, tá? Então, vamos começar aqui com o marxismo depois de Marx, no revisionismo do reformista Eduard Bernstein. Então, vamos lá. A primeira internacional, como todos nós já sabemos, foi fundada em 1864. E ela terminou oficialmente com o Congresso de Filadélfia lá em 1876. Já a segunda internacional cobre os anos que vão de 1889 até 1917. E ela é guiada substancialmente pelo social-democracia alemã, cujo o ideólogo reconhecido é o Karl Kautsky, certo? As pronúncias aqui, vocês sabem, são nomes alemães aí, mas tudo bem. Vou deixar os nomes todos grifados no vídeo. No Congresso de Londres, de 1896, a Internacional decidiu sobre a expulsão dos anarquistas. Isso é muito conhecido aí na história, né? Os anarquistas faziam os anarquistas, claro, do ponto de vista aí da esquerda, né? Que a gente sabe que hoje tem liberais, melhor dizendo, né, libertários do ponto de vista anárquico até, mas que tem uma pegada de cunho capitalista. Mas é outra história. Então, enfim, no Congresso de Londres, lá desse ano, 1896, a Internacional expulsou os anarquistas e no Congresso de Amsterdã, em 1904, condena-se também o revisionismo deste autor, Eduard Bernstein, que é um autor que vai fazer um revisionismo reformista do pensamento marxista, né, do pensamento, enfim, ou marxiano, do Karl Marx, né, melhor dizendo. Com a Primeira Guerra Mundial, a Internacional mostrou todas as suas fraquezas, enquanto os partidos socialistas foram incapazes de criar solidariedade de classe entre os trabalhadores aí das diversas nações. E a guerra estourou também com a aprovação ou a neutralidade de diversos partidos socialistas. Em 1919, houve a repressão feita pelo Partido Social Democrata Alemão, então no governo, contra a Revolução Armada da esquerda socialista chefiada aí por Karl Liebknecht e também da famosa Rosa de Luxemburgo. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre esses autores, já está disponível, bem antigo, mas tem. Bom, e aí você tem a Terceira Internacional, né, que foi fundada em 1919 e teve como partido guia o partido, como todos vocês sabem, bolchevista, que havia levado a ter uma revolução russa, famosa Revolução Russa. E como doutrina de fundo, a própria dialética. Claro, dialética no seu sentido marxista. O revisionismo, portanto, é um termo ligado principalmente à doutrina de Eduard Bernstein, que nasceu em 1850 e morreu em 1932. Em 1888, Bernstein está em Londres e na Inglaterra ele se liga em amizade com Friedrich Engels. E foi justamente a Bernstein e não a Kautsky que Engels, falecido em 1895, poucos anos depois, confiou os cuidados por suas obras póstumas. Isso é curioso, né? Porque o Bernstein acabou sendo um revisionista das obras de Marx e Engels, mas Engels confiou suas obras a ele próprio, ao próprio Bernstein. No entanto, obras póstumas, obviamente, porque não foram lançadas em vida, né? No caso do Engels. No entanto, entre 1896 e 1898, Bernstein critica, em uma série de artigos aparecidos aí em Tempo Novo, a ortodoxia marxista aceita pelo Partido Social Democrata. E quando a gente fala de ortodoxia, são as ideias mais fiéis ali ao marxismo, né? E começa a defender a política reformista. Bernstein percebe lucidamente, né, que a história havia invalidado a teoria marxista com claros fatos que haviam contradito as previsões feitas aí por Marx na época a respeito do crescente pauperismo, da proletarização da classe média, né, porque aí o que o Marx está dizendo? Vai crescer a pobreza, vai aumentar o número de proletariados. Por isso que ele fala aqui, ó, proletarização da classe média, e vai diminuir o número dos burgueses. Isso vai gerar, então, a revolução dos proletariados. Enfim, aí ele coloca também do acirramento de conflito dessas classes, das crises econômicas repetidas,
do desmoronamento inevitável do capital e por aí vai. Bom, essas coisas não aconteceram. E tudo isso tornava urgente, segundo Bernstein, uma revisão da teoria marxista. O cara estava sendo coerente. E o que ele faz, de modo sistemático, com um volume, né, a obra Os Pressupostos do Socialismo e as Tarefas da Social-Democracia, é isso, é tentar verificar o que pode ser mantido. Bernstein, portanto, rejeita, em primeiro lugar, a concepção dialética da história. Né? Se a gente for ver a questão dialética da história, é praticamente uma metafísica marxista. Bom, enfim, ele rejeita isso. E esta, por sua vez, é o elemento falso da doutrina marxista, dirá Bernstein. E o é porque, com ela, Marx e Engels contrabandearam, olha só, como uma necessidade histórica, aquilo que era um valor a buscar. Quer dizer, um ideal de justiça e de igualdade. Daí ele rejeita como cultura inferior e como atavismo político. Em outros termos, ele está dizendo que essa questão da ditadura do proletariado, que impõe um determinado grupo como superior no sentido de substituir outro, como uma ideia que caiu em desuso. Tá? Não necessariamente a questão das classes, que se possa admitir sem que necessariamente, juntamente, se admita a luta dessas mesmas classes. Também não é verdade que o Estado, dirá ele, seja necessariamente órgão de opressão e administrador dos interesses dos capitalistas, né, como dizia a teoria de Engels. As lutas dos trabalhadores, dentro das regras democráticas, levaram a reformas importantes, tá? Isso aí todo mundo admite, as reformas das instituições e, por consequência, mais justiça, porque tem a ver com questões recíprocas. Né? Eu contrato um trabalhador e há uma relação recíproca. Se essa relação está sendo unilateral, mais a favor do chefe tido como burguês do que com o seu funcionário, então há necessidade de reformas nesse sentido. Mas pode ser também que os privilégios aumentem demais por outro lado. Então a questão é apenas em caráter de justiça, a necessidade de reformas. E dirá Bernstein, sem revolução nenhuma isso aconteceu. Sem derramamento de sangue nenhum isso aconteceu. Não precisou da guerra que supostamente é a parteira da história para que houvesse uma reforma nessas instituições e, enfim, se admitisse que o trabalhador tem os seus direitos. E aí, Bernstein colocará algo polêmico aqui. Antes reforma e não revolução. Esse é o núcleo, digamos assim, central da concepção política do Bernstein como um revisionista, que está persuadido de que a democracia é a alta escola do compromisso. Mas, como nós já vimos aqui, ele foi amplamente censurado pelo marxismo de cunho ortodoxo radical, digamos assim. Então, fico por aqui. Esse aqui é a primeira parte dos vídeos que farei sobre o marxismo depois de Marx, baseando-me na obra do Giovanni Reale. Tá bom? Então, até mais.